No programa de hoje a gente vai comentar os casos mais polêmicos que estão acontecendo por aí, que é o caso do Uber, esses casos aí sobre o Alexandre Frota, enfim, nós ainda estamos ajustando para conseguir fazer a linguagem funcionar corretamente. Então eu vou pedir você agora para compartilhar, para a gente aumentar o alcance, e eu vou começar, corta para o primeiro quadrinho aí, para eu lembrar para minha colinha. Gente, vou começar comentando rapidamente esse acontecimento aqui com o Facebook. Não sei se vocês prestaram atenção, mas os nossos perfis do Facebook caem constantemente, mas quando a pessoa reclama da opressão da direita, o Facebook não cai. Quem será que controla o bloqueio no Facebook? O Facebook mandou a Fernanda Montenegro bloquear os agressores, mas não está punindo os agressores. Então vamos para o próximo comentário muito rápido, né? Gente, e a Dilma comentou ontem aqui no 247, numa entrevista, sobre o risco, a possibilidade da gente sofrer um segundo golpe. É muito importante a gente passar para a população brasileira hoje, que já estão macamunando formas de evitar até que a gente tenha eleições em 2018. Existem as conversas relacionadas ao tal do parlamentarismo, a gente também tem conversas relacionadas à possibilidade de adiar as eleições para 2020. Mas não só esses projetos, a gente tem também os polêmicos projetos anti-Lula, que são projetos feitos somente para tirar a possibilidade do presidente Lula participar como candidato em 2018. É muito estranho, mas além do processo judicial, corre na Câmara os projetos de reforma constitucional, modificar a Constituição brasileira para evitar que o Lula seja presidente. Mas lembrando que o assunto principal do programa de hoje é a possibilidade de união entre Ciro Gomes e Lula. Isso está sendo debatido na internet de uma forma muito intensa e por isso eu gostaria de convidar você para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Mas vamos mudar mais um aí, para a gente ver mais o que a gente tem pela frente. Bolsonaro! Claro, eu não posso fazer um programa esquecendo do nosso amigo Bolsonaro, até porque o Bolsonaro gosta muito de mim. E o Bolsonaro agora aposta na ignorância do leitor. O Bolsonaro já fala abertamente que já não importa mais para um presidente ter conhecimento. Ele não precisa saber nada de economia. Vamos mudar para a frase do Bolsonaro agora. Ele não precisa saber economia, não sei, mas posso contratar quem sabe. O Bolsonaro, ele tem certeza de que ele vai conseguir, através da imbecilidade do próprio eleitor, ganhar votos. Só que a coisa é um pouco diferente, tá, gente? Numa realidade em que um político chega ao poder sem saber o que funciona na política e o que não funciona, ele vira uma espécie de capacho daqueles que conseguem controlar a opinião desse político. Então o Bolsonaro, que se diz tão honesto e vai contratar quem sabe, ele pode ser ludibriado por um ministro da Educação, um ministro da Saúde, um ministro das Finanças, né, o tal do ministro da Fazenda. Então, Bolsonaro, eu acho que essa ideia sua de que não sei, mas posso contratar quem sabe, pode até funcionar na iniciativa privada, mas no poder público, em que as pessoas estão muito predestinadas a fazerem coisa errada, o máximo que você vai conseguir com isso é colocando um monte de gente para te fazer de otário. Mas o Bolsonaro, ele aposta tanto na ignorância dos leitores, passa para o próximo, Nicolas, que ele agora está publicando uma pesquisa bem interessante, né? Esse quadro aqui a gente fala, desesperado, o Bolsonaro não soube responder nada sobre economia. A coisa já está repercutindo negativamente contra o Bolsonaro, porque as pessoas já estão cobrando do Bolsonaro que ele fosse uma espécie de político sem corrupção, mas com um pouquinho de conhecimento. E hoje a gente tem o Ciro Gomes, que se propõe também como um político sem corrupção, sem nenhuma denúncia de corrupção, né? Porém, o Ciro Gomes tem uma bagagem cultural bem maior do que a do Bolsonaro. Então ele já está um pouquinho desesperado. E esse desespero do Bolsonaro, ele se manifesta inclusive nos fake news bolsonarianos. Vamos para o próximo. Bolsonaro publicou uma pesquisa interessantíssima em que ele está muito próximo do Lula. Na pesquisa do Bolsonaro, ele está com 28%. Ele está com 25%, 3% só abaixo do Lula. Essa pesquisa é muito interessante. Mas a gente vai falar sobre essa pesquisa depois, porque agora eu quero falar sobre a pesquisa que saiu do Ibope, que mostra que Lula está com 35% e o Jair Bolsonaro já está bem abaixo.
Jair Bolsonaro está com 13% e a Marina Silva está crescendo, gente. O Bolsonaro, que antes estava um pouquinho maior que 13%, agora já começa a cair, porque as campanhas já começam a virar as direções. Os evangélicos já começam a apoiar a Marina Silva, então aquela turma de evangélicos que estava com o Bolsonaro já começa a virar para a Marina Silva. Aqueles jovens que procuram educação, que procuram um futuro com um pouco mais de credibilidade intelectual, que antes viam no Bolsonaro uma possibilidade de um representante, agora já começam a ver que farsa que o Bolsonaro é, por causa do tanto de vergonha que ele tem passado na política brasileira. Então, o pessoal já começa a apostar no Ciro Gomes. Mas vamos para frente, vamos voltar naquela pesquisa polêmica de intenção de votos para presidente que o Bolsonaro divulgou como sendo uma pesquisa crível no site dele, no Facebook. Agora, coloca pra gente, o Nicolas vai ampliar as letrinhas pequenas da pesquisa. Metodologia, pesquisa telefônica com 2016 entrevistas em 112 cidades. Gente, essa pesquisa aí é daquele tipo, ô moço, aqui é da lugar de pesquisa, você vai votar no Bolsonaro, né? Ah, vai. Pesquisa desse tipo aí a gente tem todo dia na internet, que afinal de contas a turma do Bolsonaro tem feito muitas enquetes no Facebook e nessas enquetes o Bolsonaro ganha. É muito interessante que a turma faz uma enquete, vai lá e publica nos grupos, vamos lá, todo mundo votar no Bolsonaro. Só que para votar numa pesquisa é muito fácil, basta se aparecer lá numa enquetezinha votar no Bolsonaro, mas para votar lá nas urnas você tem que ter título de eleitor, tem que ser maior de 18 anos. Então, a realidade é que o Bolsonaro só cai nas pesquisas. Mas vamos passar para frente que o Bolsonaro não é o assunto do dia. Vamos um pouquinho mais para frente. Agora, nós vamos falar sobre o polêmico ajuste de salário do nosso ministro. O ministro está apostando na melhora econômica através da redução do salário dos brasileiros. Gente, se você prestar atenção, você vai ver que esse governo só tem dado chibatada na população, né? O governo começou retirando todos os investimentos em educação. O passo posterior desse amado governo Temer foi acabar com os investimentos no sistema de saúde brasileiro. Os hospitais públicos já não recebem verbas, o sistema que pagava antes medicamento para as pessoas mais pobres já não paga mais. E como se não bastasse, num país em que o gás aumenta, a energia elétrica aumenta 42%, e tudo, gente, tudo tem aumentado, o nosso governo vai diminuir, né? Vai aumentar para baixo, vai diminuir em R$10 o salário do brasileiro. Porque afinal de contas, você, trabalhador que bateu panela, de alguma forma tem que contribuir para a melhora do seu país. O problema todo é do trabalhador brasileiro que não bateu panela. É esse que agora, infelizmente, vai ter que pagar junto pelas culpas dos paneleiros. Mas agora vamos passar pra frente, que agora a gente tem as polêmicas engraçadas da internet. A gente sabe, né, que o Alexandre Frota, aquele que de uma hora para outra surgiu das cinzas, afinal de contas o Alexandre teve uma carreira muito estranha, passou por todas as áreas artísticas e depois voltou para o pornô. O Alexandre Frota perdeu o processo para Eleonora Menicucci. Quem não lembra do processo é porque ela falou que era muito feio fazer apologia ao estupro. O Alexandre Frota, que do nada começou a processar todos os brasileiros de esquerda para gerar conflito e gerar tumulto, perdeu esse processo. Mas o mais engraçado não é o fato dele ter perdido o processo. Quando a gente presta atenção nessa matéria, é uma matéria da Fórum, olha como que a Eleonora Menicucci é abordada de uma forma séria nessa matéria. Eleonora Menicucci vence Alexandre Frota em segunda instância. Agora vamos passar para como que o Alexandre Frota é interpretado. Entretenimento. Alexandre Frota perde processo para ex-ministra do governo Dilma. O Alexandre Frota não é uma pessoa séria, ele é entretenimento, todos nós sabemos disso. Mas como ele gosta de entretenimento, ele faz entretenimento, ele é muito bom nisso, olha o que ele respondeu. O Alexandre Frota diz que o juiz que julgou não é um não, Alexandre Frota, no segunda instância são 3 no mínimo, tá? Mas é ativista gay e julgou com a bunda. Então se a gente para pensar que foi um colegiado, né, se foi em segunda instância, a sentença do Alexandre Frota foi um bunda lelê. Mas vamos pra frente falar um pouquinho mais sobre o polêmico Alexandre Frota. Alexandre Frota é um menino bom. Ele fala, eu sou um ser humano como todo mundo, olha que cara simpático. Agora tem um lado do Alexandre Frota, que eu não sei se é verdade, mas está correndo por aí na internet, a população toda quer saber se é verdade. Se o Alexandre Frota é uma pessoa normal, como que o Alexandre Frota faz milagres? Porque o Alexandre Frota fez umas campanhas relacionadas à sensibilização do ser humano e apresentava esse rapaz
que possivelmente, tá, gente? Não estou garantindo, possivelmente seria tetraplégico ou paraplégico, né? Mas dá uma olhada nessa foto, esse rosto triste desse rapaz, que nessa outra foto agora já tá com um pouquinho mais de ânimo, um pouquinho mais de felicidade. Seria Alexandre Frota uma espécie de santo em solo brasileiro? Isso eu não sei, eu gostaria que vocês pensassem nesse assunto. Vamos comparar os dois rapazes. A galera tá falando que são a mesma pessoa e que o Alexandre Frota tem feito muitos fake news na internet. Isso a gente sabe, tá, gente? O Alexandre Frota, ele é um canastrão e ele é um excelente jogador. E eu dou até esse espaço aqui pra ele porque ele merece. Ele soube muito bem jogar. Todas as vezes que o Alexandre Frota, que é um ator sem talento nenhum, caía no esquecimento, ele achava uma forma polêmica de voltar, fazer bagunça na política brasileira, fazer bagunça na arte brasileira. Um dia ele falava que era o marido do Feliciano, no outro dia ele aparecia falando fora Dilma, fora PT, e no momento que todo mundo achou que o Alexandre Frota tinha sumido, ele registrou o nome MBL em nome dele e fez a confusão toda acontecer mais uma vez. Mas vamos lá, vamos pra frente. O que acontece agora? Vamos falar do Uber. Gente, a polêmica maior que está acontecendo a respeito do Uber, ela está sendo principalmente divulgada pelo MBL. A minha intenção aqui não é falar mal do Uber, eu acho que o Uber, principalmente os motoristas do Uber, eles prestam um serviço muito importante para a sociedade brasileira. Então o que eu quero aqui não é falar mal do Uber, nem falar que o Uber deveria deixar de existir, mas é conscientizar a população brasileira sobre o lado escuro por detrás dessas informações do MBL. Afinal de contas, o MBL tem se tornado um instrumento de idiotização da sociedade brasileira. Então, eles lançaram pôsteres, lançaram os memes falando coisa do tipo: motoristas dizem estar felizes com o aplicativo desregulado. Petistas dizem que são escravos e querem burocratização. Será que é isso mesmo? Será que a intenção de quem pede uma regulamentação de um serviço de transporte público é realmente tirar o emprego dos motoristas e criar burocratização? Vamos para o outro pôster que eles colocaram e vamos pensar se faz realmente sentido as mudanças que eles estão defendendo e que o Uber conseguiu. Com certeza, né? Uma empresa muito poderosa, tem muito dinheiro, e hoje o nosso legislativo é puramente movido a dinheiro, principalmente movido a G10, que é uma moeda muito forte. Olha qual é o argumento deles. O que mudou? Retira a obrigatoriedade de placa vermelha. Eu não acho que seja obrigatório uma pessoa usar placa vermelha. Esse ponto eu não entro em discussão, mas olha, retira a obrigatoriedade do veículo estar em nome do motorista. A gente tem duas visões a respeito disso. A gente tem a visão romântica que se fala hoje, que é que o motorista pode, quando desempregado, começar a trabalhar com o carro da família. Mas será que isso não é uma brecha para que a longo prazo os motoristas comecem a trabalhar com carros de empresas de locação de veículos? Ou seja, uma Uber consiga ser a dona dos carros daqueles trabalhadores da Uber e que os trabalhadores comecem a ter que pagar aluguel desses carros? Isso é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês refletissem, porque hoje, no momento em que a Uber não está ganhando tanto dinheiro quanto poderia ganhar se fosse monopólio, os motoristas estão trabalhando com carro próprio e os motoristas estão realmente levando um pouquinho de dinheiro para casa. Mas será que isso vai continuar a longo prazo? Será que a longo prazo realmente vai ter um incentivo para cada um ter seu carro? Ou será que vai ser regra utilizar os carros que são de uma determinada empresa, de um determinado capitalista, que tem o poder de comprar senadores e deputados? Então não sou contra o Uber, mas eu sou contra uma informação que fica pela metade. Então estou chamando vocês para reflexão. Retira a necessidade da licença municipal. Será que é correto uma empresa de transporte público, que o transporte público é assegurado como uma coisa de caráter extremamente estratégico em uma sociedade, ser retirada dessa condição e simplesmente se transformar em uma coisa não regulada pelo Estado? Ninguém precisa se inscrever. Aí vamos pensar que de uma hora para outra, uma empresa como a Uber, que detém todo o controle sobre o transporte público de uma cidade, defina que vai começar a pirraçar o prefeito. Então eles simplesmente aumentam o preço de todas as corridas só para a cidade parar. Será que realmente ela não precisa ser regulada pelo município? Afinal de contas, no momento em que as corridas de Uber ficarem caras demais e a cidade perder produtividade, é obrigação do município arrumar uma alternativa, né? Então o transporte público, ele é estratégico e de certa forma ele precisa sim não ser dos políticos, mas ser do povo. Por que não fazer, por exemplo, aplicativos municipais em que os próprios motoristas sejam donos do aplicativo?
Não sou contra a Uber, não sou contra a qualidade da Uber, não sou contra a livre concorrência. Sou contra a informação mentirosa que eles estão colocando. Acaba com a restrição territorial, liberando os motoristas em outros municípios. Claro, todas as vezes em que um prefeito tiver que ser, por exemplo, se o Uber negociar, apoiar um prefeito do PSDB durante a campanha, a melhor forma que ele vai ter de prejudicar um prefeito, por exemplo, do PT, é retirar o serviço daquela cidade. Como que ele faz? Todas as corridas se tornam excessivamente caras, ninguém contrata, então aquela turminha de Uber que antes trabalhava, por exemplo, em São Paulo, passa a trabalhar, por exemplo, em Diadema. Fácil, né? Então, não sou contra isso, eu sou contra a mentira que está por detrás disso, que não está sendo feita. E determina que as prefeituras ficarão responsáveis apenas por fiscalizar o serviço dos aplicativos. É uma forma de tirar a possibilidade, talvez, das prefeituras montarem uma concorrência em que os aplicativos sejam dos próprios motoristas. Então, é uma polêmica muito grande. Eu volto a falar que eu não sou contra a Uber, eu uso Uber, mas falar mentira com as pessoas, querendo dizer que isso é defender empregos, é muito sério. Vamos passar para o próximo. Agora, gente, todo mundo sabe que o Caetano foi proibido de fazer o show, né, lá no ABC, e a desculpa da juíza é porque o Caetano é um músico tão bom que talvez ele atrairia um número de pessoas que o sistema lá não conseguiria suportar. É muito estranha essa resposta e é talvez o primeiro episódio de censura nessa atual conjuntura política brasileira. Só que eu gostaria de falar com vocês que a verdade é outra, tá, gente? O Caetano é um político grande, o Caetano é um músico muito grande, conhecido mundialmente, e o show dele nesse local colocaria o mundo inteiro a par do que está acontecendo com aquelas famílias lá naqueles acampamentos. Então, o que eles proibindo o show do Caetano, não foi que uma apresentação acontecesse. Eles proibiram que os holofotes se virassem para aquela realidade. A finalidade daquele tipo de censura não é evitar que aconteça um show, não é evitar que aquelas pessoas que estão naqueles assentamentos tenham um pouco de entretenimento, eles não estão nem aí para aquelas pessoas. Nem a ração humana do Dória chegou lá. O que eles estão preocupados, na verdade, é que, porque a Rede Globo não mostra, porque a imprensa oficial não mostra, um show do Caetano conseguiria mostrar para o mundo inteiro a condição das famílias de reassentados no Brasil, que é um país que está se vendendo para o exterior no momento em que os chineses estão comprando lotes de terras no Brasil, os brasileiros estão implorando pedacinhos de terra para viver. Então não caiam nessa história aí de que existia a possibilidade de qualquer coisa relacionada à segurança pública, não. É para manter a coisa debaixo do tapete. A primeira coisa que quando acontece um golpe de Estado é tentar manter tudo como se fosse uma grande democracia e tentar esconder da forma mais eficiente possível as manifestações populares. Impedir o show de um dos maiores músicos do mundo, com certeza, é uma das formas de esconder a sujeira debaixo do tapete. Vamos lá? Agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre Ciro Gomes. Ciro Gomes, eu abro falando sobre o Ciro Gomes com essa reportagem aqui. Ciro dispara: Dória é farsante, pilantra e carta fora do baralho. Eu falo isso de cara, gente, para colocar o Ciro do lado do povo. Porque, afinal de contas, aquele que é inimigo do nosso inimigo, com certeza pode ser considerado nosso amigo. Até uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, mas eu abro com isso porque tem muita gente falando que o Ciro seria um político de direita, mas aí eu vou perguntar para você o que é direita e esquerda, gente. O brasileiro nem sabe o que é direita e esquerda. O brasileiro tem na cabeça dele que ser de direita é ser contra o PT, e ser de esquerda é ser PT. Não, o Ciro Gomes é a favor de um país soberano, o Ciro Gomes é a favor de um país democrático e progressista, e muito mais do que isso, a favor de redistribuição de renda, principalmente sob a forma de educação e saúde pública. Mas eu não estou falando isso para fazer campanha do Ciro. Todo mundo sabe que eu defendo a mesma posição política para o Lula, que é a favor de um Brasil soberano, que é a favor de um Brasil educado, é a favor de um Brasil crescendo. Então aí entra essa grande conversa, né? Ciro e Lula. Mas vamos falar mais um pouquinho do Ciro, porque as pessoas estão por aí fazendo uma confusão muito grande, querendo dizer que ser a favor do Ciro é ser contra o Lula, e ser a favor do Lula tenha qualquer coisa a ver com ser contra o Ciro. Não é bem assim não, gente. O que está acontecendo nesse momento é a pré-campanha, em que os políticos estão se apresentando para a sociedade brasileira. Isso é muito importante, porque tem muita gente cobrando coisas do tipo: Lula deveria desde já
apoiar o Ciro. Ou o Ciro deveria, desde já, compor uma chapa com Lula, e não é bem assim que as coisas acontecem. Mas eu quero comentar isso aqui. O Ciro é quem mais cresce no cenário sem Lula, aponta a pesquisa. O Ciro é quem mais cresce porque realmente o Ciro representa uma linha ideológica muito compatível com a linha ideológica do Lula, que eu já falei, que é o nacionalismo, que é investir na própria população como consumidores e como produtores e não investir na população como sendo escravos de país gringo. Né? A diferença do governo Dória, de um governo Bolsonaro, de um governo daquilo que eles chamam hoje de direita, é que para eles a população brasileira serve como escravos para um governo gringo. Né? Para o Ciro e para o Lula, a população brasileira é consumidora e produtora e o Brasil é um país soberano. Então a diferença é muito simples, colônia ou metrópole. Mas então, existem pessoas hoje um pouco desesperadas nesse sentido, falando por que o Lula ainda não apoia o Ciro ou por que o Ciro ainda não apoia o Lula. No primeiro momento da campanha política, os políticos precisam entrar em contato com o seu povo. Não adianta no momento em que o Lula está sofrendo o maior lawfare da história brasileira, está sendo perseguido pela máquina pública, utilizando todos os elementos possíveis, desde mídia até o judiciário, ele tentar simplesmente apoiar o Ciro sem entrar em contato com a própria população. Assim como não adianta o Ciro, por exemplo, falar que vai compor uma chapa com o Lula, sem antes ele fizer uma proposta pros brasileiros sobre o que ele tem para oferecer. Então, nesse primeiro momento, nada está definido. A possibilidade de uma chapa Ciro e Lula não é uma coisa fora do baralho, não. E as críticas que o Ciro faz a respeito do Lula e as críticas que o Lula faz a respeito do Ciro são críticas sadias, fazem parte do debate político e não significa que eles não possam se unir como vários grupos de internet estão pedindo. A opinião que eu tenho hoje, gente, é que isso é um pouco de vontade pública. Por exemplo, esse grupo aqui, ó, Lula e Ciro 2018 contra os golpistas, quem concorda compartilha. A gente vê que existe uma vontade popular realmente de colocar esse tipo de produto, Lula e Ciro, como um produto contra o golpe, e é essa vontade popular talvez que consiga convencer os dois políticos a se unirem numa eventual chapa e de repente derrubar, né, esse momento golpista e trazer de volta aquele Brasil que a gente tinha antes. O que a gente não pode fazer agora é cair nas brincadeirinhas do MBL que ficam tentando julgar eleitores do Lula contra o Ciro, eleitores do Ciro contra o Lula. Porque o que eles estão fazendo agora é exatamente impossibilitar uma talvez chapa entre os dois no futuro. O que eu acho que a gente tem que fazer? Gente, não vamos criar um processo de autodestruição entre as linhas progressistas, não vamos criar um processo de autodestruição entre as pessoas da esquerda. É isso que eles estão tentando fazer. Toda vez que você, que é lulista, xinga o Ciro, automaticamente você está fazendo o serviço do MBL. Toda vez que você, que é do Ciro, xinga o Lula, você está fazendo o serviço do MBL. Críticas existem, lógico, se você tem uma preferência por um político, é porque você tem críticas negativas a outro, porque você concorda mais com esse político. Mas o que vai definir a eleição brasileira é a maioria dos votos. Não adianta agora a gente ficar tentando criar uma bandeira que talvez possa simplesmente prejudicar o futuro político no Brasil. Então, hoje esse programa, gente, é um programa excepcional que eu fiz aqui rapidinho, porque quem conduz a coisa aqui é o Léo Atucci. Como ele não estava presente hoje, eu fiz esse comentando assuntos de internet com vocês para falar sobre os assuntos mais importantes do dia. Vou me despedindo. Gostaria de agradecer quem esteve aqui até o momento, gostaria de agradecer compartilhamentos, gostaria de agradecer também as pessoas que participaram e gostaria de pedir para vocês para deixarem uma ideia sobre esse formato, o que vocês acham desse tipo de programa, se a gente deve continuar criando esse tipo de programa em um outro horário aqui na TV 247. Agradeço você que participou, agradeço você mais uma vez e peço, compartilhem nossos canais, curtam nossos canais e vamos fazer um novo tipo de mídia no Brasil, porque afinal de contas, o mundo sem Globo é possível. Boa noite e até mais.